Antes de passarmos às próximas questões e o próximo jornalista, gostaríamos de apelar à indulgência dos membros do Governo para que o jornalista da televisão pública de Angola, Vladimir de Souza, pudesse colocar uma questão que ficou pendente e depois passaríamos para o jornalista da TV Zimbo. Mais uma vez, boa noite, Presídio. Pois, a questão que ficou pendente tem que ver com a afetação negativa que o Covid-19 está a ter na economia mundial e, de certa forma, também em Angola, né? O que eu gostaria de saber é que medidas o governo está a tomar, de certa forma, para garantir o emprego e a sustentabilidade das empresas. Obrigado. Obrigado. O jornalista da TV Zimbo agora. Boa noite, senhores. Giovanni António, tenho, portanto, algumas questões e gostaria de me dirigir nesta altura à Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta. Ontem, portanto, em conferência de imprensa, ou seja, na apresentação da situação atual, no caso das últimas 24 horas, o Secretário de Estado para a Saúde Pública tinha dito que hoje, portanto, a Ministra da Saúde faria a apresentação dos resultados das 7 amostras. Queríamos, entretanto, que a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, conforme ficou então prometido, que nos apresentasse hoje quais são os resultados das 7 amostras. Uma outra questão tem a ver, portanto, com a situação de evolução do próprio vírus no nosso continente e, sobretudo, mesmo nas zonas periféricas. Queria saber da senhora Ministra qual é mesmo a relação entre o vírus e, no caso, o vírus e o saneamento básico. Uma outra questão também para a Ministra da Saúde. Queria saber qual é o plano SOS que se está a criar à volta da relação entre as instituições de saúde e também os familiares dos doentes, porque os hospitais, infelizmente no nosso país, alguns hospitais ainda apresentam alguma carência face a alguns produtos, face a alguns equipamentos, e muitas das vezes é solicitada o empenho da família para acudir a diversas situações. Praticamente, aqui já a última questão, também para a Ministra da Saúde, queria saber até que ponto a decisão de alterar a quarentena domiciliar para a quarentena, ou seja, a quarentena institucional para a quarentena domiciliar, não criou aqui uma sensação digamos, não criou aqui uma sensação de descontrolo para o povo angolano nesta altura. Muito obrigado. Vem o próximo jornalista ou a mesa quer dar resposta às questões que foram levantadas? Ministro Adão. Sim, só comentando a questão que não foi há pouco respondida. Em termos muito lacónicos, estávamos a referir que hoje mesmo na Comissão Económica o Ministério das Finanças apresentou um documento que foi aprovado respeitante a medidas excepcionais que devem ser implementadas para fazer face à pandemia de Covid-19, tendo igualmente sido orientados um conjunto de departamentos ministeriais a preparar um outro conjunto de medidas excepcionais que deverão ser apresentadas. De qualquer modo, para detalhes e aspectos de conteúdo, nós preferimos reservar o espaço para que oportunamente o Ministério das Finanças, com detalhe, apresente publicamente essas medidas. Muito boa noite, senhores jornalistas e telespectadores e ouvintes da rádio. Queríamos, de forma muito sintética, dar aqui um ponto de situação e responder também de forma sintética às perguntas que foram colocadas, porque amanhã teremos um ponto de situação em que teremos mais uma vez a oportunidade de, com detalhe, dar aqui algumas explicações. Em primeiro lugar, gostaríamos de informar que por esta altura e às menos de uma hora tivemos o resultado das últimas amostras que estiveram em análise no nosso laboratório e temos mais um caso positivo. Portanto, já estamos com 4 casos
de pessoas com a doença da Covid-19. Por esta altura é uma mulher de 41 anos de idade e que chegou recentemente de Lisboa, mais propriamente dito, no dia 19 deste mês. Em relação a outra questão que me colocou, a evolução da própria doença para as áreas periféricas, se tinha ou não relação com saneamento básico. Tem sim relação com saneamento básico e é por isso que nós temos estado a apelar às medidas de proteção individual e coletiva. Por outro lado, e é um esforço que o Governo já vai fazer, vai ter uma especial atenção ao abastecimento de água potável, porque é preciso estar na base, e é muito importante que nós temos a garantia de que a higiene das mãos e a higiene individual está salvaguardada, bem como o saneamento básico. Nós tomaremos algumas medidas que poderemos anunciar nos próximos dias ou na próxima conferência de imprensa com detalhe, que será também a desinfestação das ruas que já têm estado a assistir e de áreas de concentração, como mercados e outras, como tem estado a assistir a nível mundial. Por outro lado, em relação à relação familiares e visitas, é importante aqui dizer que as pessoas que estão nos hospitais já estão numa situação de fragilidade causada por doenças de vária origem. E na nossa realidade, nós temos mesmo que tomar estas medidas, claro que reforçando o abastecimento em medicamentos e dar o apoio psicológico necessário aos pacientes internados, informar as famílias regularmente sobre o estado de situação dos seus entes queridos. Em relação a alterar a quarentena institucional, quarentena domiciliar e termos voltado à atual situação de quarentena institucional, nós tivemos que tomar esta medida, como já foi aqui explicado. Inicialmente tínhamos menos pessoas quando estávamos a lidar apenas com a China, com o Irão, com a Itália e com a Coreia do Sul, mas nós recebemos numa altura crítica mais de 5 voos que vinham de países com circulação comunitária e não tínhamos infraestruturas suficientes na altura para albergar todas essas pessoas. Portanto, a quarentena domiciliar também faz parte do pacote de medidas para o controle da epidemia, é uma das modalidades e não fizemos mal ter tomado esta medida. Cabe também ao cidadão que viajou ter noção de que está a vir de um país de risco e que tem que estar em casa. Não pode receber visitas, tem que estar confinado e alertar as autoridades sanitárias se houver alguma manifestação clínica da doença. Voltamos à quarentena institucional porque tivemos que, na realidade, tomar esta medida porque, na altura, a situação estava mais crítica no país de origem, que foi Portugal em particular. Toda a gente assistiu, o número de casos e o risco era ainda maior. Portanto, tomamos esta medida e acho que foi uma medida acertada no tempo certo. Tivemos alguns constrangimentos que temos que aceitar que tivemos, mas fomos corrigindo. É importante aqui dar a noção que nenhum país está preparado ou estava preparado para o impacto da infecção por coronavírus e nós temos estado a ter lições aprendidas de outras latitudes, aprendemos com os bons exemplos dos outros e tiramos ilações dos exemplos negativos para não voltarmos a cometer os mesmos erros. Muito obrigada. Centro de Imprensa Aníbal de Melo, 4 décadas ao serviço da comunicação social.